Meditação de Santo Afonso Maria de Ligório para a Quaresma. Primeiro domingo da Quaresma. Jesus no deserto e as tentações das almas escolhidas. Iesus ductus est in desertum a spiritu, ut tenteratur a diabolo. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Sumário. Meu irmão, se o Senhor permite que seja tentados, não desanimes, porquanto vê nisso um sinal de que Ele te ama e te quer fazer mais semelhante a Jesus Cristo, que, como refere o Evangelho de hoje, foi tentado também. Esforça-te, porém, a exemplo do próprio Redentor, por empregar todos os meios para seres vencedor. Especialmente, refreia as tuas pequenas paixões desordenadas, mortificando-as pela penitência e recorre sempre a Deus pela oração contínua. Os trabalhos que mais afligem nesta vida as almas amantes de Deus não são tanto a pobreza, a enfermidade e as perseguições, como as tentações e as securas espirituais. Quando a alma goza da amorosa presença de Deus, todas as tribulações, em vez de afligirem, mais a consolam, fornecendo-lhe a ocasião para oferecer a Deus algum penhor de seu amor. Mas ver-se pela tentação em perigo de perder a graça divina e temer na secura que já a perdeu, é isso uma pena demasiado amarga para quem ama deveras a Deus. Observemos, porém, que é esta a sorte comum das almas santas, que a septus eras Dei necesse fuit ut tentatium probaret te. Porque eras aceito de Deus, por isso foi necessário que a tentação te provasse. Quem foi mais santo do que Jesus Cristo? Todavia, ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Em primeiro lugar, foi tentado de gula, porque, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome, e chegando-se a ele o tentador, disse: Se és filho de Deus, diz que essas pedras se convertam em pães. Depois foi tentado de presunção, porque o diabo transportou a cidade santa e o pôs sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: recomendou-te aos teus anjos, e eles te levarão nas palmas das mãos, a fim de que nem sequer tropeces numa pedra. Finalmente foi tentado de idolatria, porque o diabo, vendo-se vencido uma outra vez, o transportou ainda ao monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Todas estas coisas te darei, se prostrado me adorares. Uma alma, pois, por se ver tentada, não deve ainda temer como se já tivesse caído no desagrado de Deus, que a quer tornar mais semelhante a seu unigênito e dar-lhe ocasião para adquirir grandes méritos para o céu. Pótices vincimus totis coronam. Cada vitória é uma nova coroa, diz São Bernardo. Os meios de que nos devemos servir para vencer as tentações são os mesmos que o nosso Divino Redentor nos ensina com seu exemplo no Evangelho de hoje. Cum nascet quadraginta diebus. Jesus jejuou 40 dias para vencermos todas as tentações e, em particular, as dos sentidos. É nisto que nós também, especialmente neste tempo de Quaresma, mortifiquemos a carne pelo jejum, pela penitência e pelo recolhimento, e que ao mesmo tempo avigoremos o espírito com meditações e orações, porque não só de pão vive o homem,
mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Non tentabis Dominum Deum tum, não tentarás ao Senhor teu Deus. Para vencermos as tentações, devemos, em segundo lugar, evitar as ocasiões de pecado. Aqueles que se expõem voluntariamente aos perigos e não pretendem cair, tentam Deus para fazer milagres. A custódia dos anjos, diz São Bernardo, é prometida a quem caminha nos caminhos de Deus, vis suis, e não àqueles que se expõem voluntariamente ao perigo de cair num abismo. Vai-te, Satanás! Finalmente, o terceiro meio para sairmos vencedores consiste em expulsarmos o demônio inteiramente de nossa alma e em estarmos resolvidos a adorar a Deus, nosso Senhor, e servi-lo, e Ele só. Quantos há de não cuidam em refrear as suas paixões nascentes e que imaginam poder servir a dois senhores. Mas depois, ao primeiro assalto mais forte de qualquer tentação, acabam por cair e perder-se eternamente. Oração de Santo Afonso Maria de Ligório. Ó meu amabilíssimo Jesus, vejo que no passado caí e recaí tão miseravelmente, porque me descuidei de imitar os vossos divinos exemplos. Arrependo-me de todo o coração. Peço-vos perdão e prometo que para o futuro serei mais cuidadoso. Mas fortalecei a minha alma, a minha fraqueza. Eu vos peço, pela mortificação que praticastes, abstendo-vos por 40 dias de toda alimentação, e pela humildade que mostrastes, permitindo ao demônio que vos tentasse como a qualquer outro filho de Adão. Ó Deus, que purificais a vossa Igreja com a anual abstinência quaresmal, concedei à vossa família que, com boas obras, execute o que de vós deseja obter com a sua abstinência. Doce coração de Maria, sede nossa salvação. Amém.